Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio, sou professor de Física da Central do Enem. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da cinemática. Mas antes de nós darmos continuidade, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que assim você tenha acesso aos conteúdos que são postados todas as semanas no canal da Central do Enem. Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da cinemática. Na aula anterior, nós trabalhamos posição, deslocamento e velocidade média. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar aceleração escalar média. Tudo bem? Então, crianças, para a gente iniciar o estudo da aceleração, vamos ver o conceito do que é a aceleração. Tá? Então, ele diz o seguinte aqui: a aceleração média é a grandeza que mede a variação da velocidade de um corpo em um certo intervalo de tempo. Então, vamos imaginar o seguinte: vamos supor que essa caçamba aqui, tá? Ela se encontra passando pelo quilômetro 20 com uma certa velocidade, tá? Suponha que a velocidade aqui ela seja 72 quilômetros por hora, tá certo? 72 quilômetros por hora. Então, passando um certo intervalo de tempo, ela vai para a velocidade v, aonde a velocidade v agora ela seja em torno aí de 126 quilômetros por hora. Ou seja, houve uma mudança de velocidade. Antes era 72 e depois passou a ser 126 quilômetros por hora, tá? Essa mudança de velocidade se deve à grandeza chamada aceleração, tá? Então a gente representa por A. Então a aceleração foi responsável para que ocorresse uma mudança nessa velocidade, que antes era de 72 e depois passou a ser 126 quilômetros por hora. Tudo bem? Bom, fazendo aqui a transformação, você sabe que 72 quilômetros por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Se nós fizermos a transformação aqui também de 126 quilômetros por hora, vai dar 35 metros por segundo. Professor, como é que faz essa transformação de quilômetros por hora para metro por segundo? Basta você lembrar da aula anterior. Se você não lembra, se você não assistiu a aula anterior, tá? Vá lá no canal que estão postados os vídeos e eles se encontram lá esse vídeo onde a gente mostra como faz essa transformação. Então basta você dividir por 3,6. Tudo bem? Então olha só, suponha que essa mudança, esse tempo que ele gastou, tá? Tenha sido, vou chutar aqui um tempo qualquer de 15 segundos, tá? É um absurdo, mas vamos supor, só para que a gente possa exemplificar aqui essa situação. Ele saiu de 20 metros por segundo para 126, para 35 metros por segundo em 15 segundos, tá? Ou seja, houve uma variação. Essa variação aqui, ela é dada pela velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final é 35 e a velocidade inicial é igual a 20, ou seja, houve uma variação de 15 metros por segundo, tá? Então, quando você pisou no acelerador, tá? O ponteiro do velocímetro do automóvel, houve uma mudança. Ele saiu de 72 km por hora e foi para 126 km por hora. Tá? Aumentou muito essa velocidade, né? Então, houve essa mudança. O intervalo de tempo, ΔT, quer dizer intervalo de tempo.
tá? Ele ocorreu uma mudança no intervalo de tempo de 15 segundos, tá certo? Então, espera aí. Então, quer dizer que a aceleração desse automóvel ela foi igual a 15, que é a variação da velocidade, dividido por 15, que foi o intervalo de tempo. Então, a gente chega à conclusão que a aceleração aqui foi de 1, aí a gente acrescenta aqui a unidade medida, metro por segundo ao quadrado, tá? Ou seja, ele está me dizendo o seguinte, que em cada 1 segundo, ele aumenta a velocidade em 1 metro por segundo, tá? Então, 1 metro por segundo ao quadrado quer dizer que ele aumenta 1 metro por segundo em cada segundo. Então, ele sofreu uma aceleração, tá? Então, muito tranquilo, a aceleração é isso, tá? É quando você precisa mudar essa velocidade. Professor, é só quando aumenta a velocidade? Não, ele também pode diminuir a velocidade, tá? Então, ele poderia estar com 126 km por hora e ele avista à frente um semáforo ou, sei lá, um sinalizador, uma blitz, sei lá, alguma coisa que eu tenha que reduzir a velocidade. Então, ele começa a frear. Quando ele freia, ele está aplicando uma aceleração, porém no sentido contrário, no sentido oposto, tá certo? Então, a aceleração vai ser negativa. Por quê? Porque ele vai desacelerar, o carro vai diminuir essa velocidade aí. Tudo bem? Você observou que eu até coloquei aqui a unidade de medida já para a aceleração. Então, no sistema internacional, a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido o que é aceleração. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente poder entender legal esse assunto, tá? Então, olha só. A questão aqui, ela diz o seguinte: um automóvel parte do repouso e atinge a velocidade de 100 km por hora em 8 segundos. Qual é aproximadamente a aceleração desse automóvel? Então, olha só, crianças, olha o que ele está me dizendo. Ele está me dizendo que um automóvel, vou colocar dessa forma aqui, tá? Ele parte do repouso. Espera aí. Se ele partiu do repouso, então quer dizer que a velocidade inicial dele é igual a zero, tá? E aí ele vai em 8 segundos, ou seja, em um intervalo de tempo de 8 segundos, a velocidade dele passou a ser um valor de 100 quilômetros por hora, tá certo? 100 quilômetros por hora. Olha só fazendo aqui a transformação, já que as respostas todas estão em metro por segundo ao quadrado, então vou pegar o 100 e vou dividir por 3,6, que isso vai dar aproximadamente 27,78 metros por segundo, tá? Lembra que ele pediu aqui um valor aproximado, então não vai ser exato. Então, para nós encontrarmos a aceleração, eu tenho que ter a variação da velocidade e dividir pelo intervalo de tempo. Só lembrando que a variação da velocidade ela é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Se a velocidade final foi 27,78 e a inicial era zero, então a variação de velocidade aqui foi 27,78 metros por segundo. Porque 27,78 menos zero dá 27,78, tá certo? Então, a minha aceleração será igual a 27,78 dividido pelo intervalo de tempo, que foi 8 segundos.
tá? Dessa forma, a aceleração ela vai ser igual quanto dá 27,78 dividido por 8. Eu já fiz aqui separado e o resultado dá aproximadamente 3,47. A unidade medida, metro por segundo ao quadrado. Está aqui a resposta. E a gente vai nas alternativas, o valor mais próximo que nós temos aqui é a letra E, 3,5 metros por segundo ao quadrado. Como ele pediu aproximado, então a gente faz aproximado. Tudo bem? Vamos para outra questão, onde essa outra questão também é interessante, e ele diz o seguinte: um determinado veículo parte do repouso e aumenta a sua velocidade até 20 metros por segundo em 6 segundos. Espera aí, vamos lá. Então, o veículo ele partiu do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a zero, e ele alcançou a velocidade de 20 metros por segundo. Isso daqui é um intervalo de tempo de 6 segundos, tá? Depois disso, mantém os mesmos 20 metros por segundo. Opa, então ele mantém aqui 20 metros por segundo por mais... Colocar aqui, mantém 20 metros por segundo por mais 4 segundos. 4 segundos, tá? Então a pergunta dele é: depois disso, é correto afirmar que o módulo da aceleração média desse veículo entre 0 e 10 em metros por segundo ao quadrado é igual a quanto? Olha só, a aceleração ela é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Então, ele saiu de uma velocidade igual a zero e ele foi até uma velocidade igual a 20, tá? Então, ele variou 20 metros por segundo. Então, aqui a variação, tá? Foi igual a 20 metros por segundo. O tempo que ele percorreu foi 6 segundos com mais 4 vai dar 10. Logo, a gente tem como resposta que a aceleração é igual a 20 por 10 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, essa foi a aceleração média. Em todo o trajeto, ele teve uma aceleração média de 2 metros por segundo ao quadrado. Alternativa a resposta correta. Tudo bem? Então, gente, aqui nós vimos já o que é aceleração e resolvemos 2 exemplos para que assim a gente consiga entender melhor o assunto. Então, nós finalizamos por aqui. Até o próximo encontro. Tchau!